A silagem de milho é o principal volumoso utilizado para dietas de vacas leiteiras. Para a produção desse volumoso, é importante que a gente tenha um acompanhamento desde o plantio da lavoura até o ponto de colheita e o manejo do silo e o processo de silagem. O que nós temos que nos atentar quando a gente vai falar de silagem de milho? Principalmente, como é que está a compactação, a avaliação dessa compactação. Como é que pode ser feita essa avaliação? Pode ser feita, às vezes a gente apertando o perfil do silo. Então, quando a gente vê um silo com alta compactação, nossos dedos praticamente não conseguem entrar nesse silo. Existem ferramentas que podem medir a cubagem desse silo, medir a densidade. O que é importante? A gente saber que esse silo ele tem que atender de aproximadamente 250 toneladas de matéria seca por metro cúbico. É muito comum que a gente escute as pessoas falando: ah, meu silo tem 700, 600 quilos por metro cúbico. Porém, quando a gente fala em matéria natural, a gente está compondo o principal componente de peso, que é a água. E não é interessante que a gente tenha um silo com muita água. É importante que essa silagem ela esteja entre 35% e 38% de matéria seca. Com isso a gente terá uma silagem de melhor digestibilidade de fibra e melhor formação do amido. O que é muito importante a gente saber quando a gente está falando de uma silagem também? O silo deve ser dimensionado de acordo com a propriedade. Ou seja, se eu tenho um rebanho muito grande, o perfil do silo pode ser maior. Se esse rebanho é pequeno, que nem no exemplo aqui, nós estamos com um rebanho de 20 vacas, esse silo não pode ser muito grande. Porque se esse silo for muito grande, nós não vamos conseguir retirar a camada mínima de 20 centímetros por dia. Caso essa retirada não aconteça, a gente vai observar uma respiração da silagem. Como é que a gente avalia essa respiração? Avaliando a temperatura. Então, quando a gente sabe que bactérias pegam os nutrientes e utilizam de oxigênio para produzir CO2, calor e água, que é o mesmo metabolismo que a gente usa. O nutrientes com oxigênio produz calor, CO2 e água. Né? Esse é a equação da respiração. Então, se a gente encostar a mão no silo e ele estiver quente, quer dizer o quê? Que ele está respirando, ou seja, quem está utilizando os nutrientes são as bactérias fazendo respiração e não as vacas. A gente produz a silagem para a alimentação das vacas e não para bactérias do silo. Então aqui a gente pode observar que esse silo ele tem uma compactação muito próxima do ideal, ele teve uma cobertura de terra. Essa cobertura de terra é interessante para que retire o oxigênio que fica entre a lona e a silagem. Quando nós não colocamos essa terra ou uma camada fina de areia, alguma coisa que possibilite retirar essa areia, esse ar, que possibilite retirar esse ar que fica entre a silagem e a lona, a gente tem observação de muitas perdas aqui nessa parte superior, ainda mais ao longo da abertura do silo. A gente às vezes observa fazendas que não tem terra em cima do silo e quando bate um vento na boca do silo, a gente consegue observar esse vento chegando até o fundo do silo. Com isso, ao longo do silo, a gente vai tendo perdas por respiração. Então, aqui a gente tem uma camada de terra suficiente, não muito grossa, aproximadamente de 5 centímetros. A camada superficial não apresentou perdas, então apesar de ser um silo de superfície, a gente não tem perdas significativas. Tem algum ponto que às vezes houve algum furo, alguma coisa que o produtor não se atentou em tampar. Mesmo nas laterais, a gente consegue observar que houve uma boa compactação. A compactação no silo de superfície, ele é fundamental que ele seja feito paralelo ao silo e transversal ao silo. Por isso que silos de superfície nós não conseguimos fazer com alturas muito altas. Senão, o trator na hora de subir, ele pode tombar. Então nós trabalhamos com silos com aproximadamente 1 metro, 1,5 metro de altura, dependendo da sua largura, para que o trator possa andar transversalmente ao silo, conseguindo compactar essa camada lateral. A gente observa em muitas fazendas que o produtor compacta somente em cima do silo. E quando a gente tem não tem essa compactação na lateral, as perdas nessas extremidades elas são muito grandes. E nós sabemos que
esse alimento nós temos que sempre preservar ao máximo nossos insumos para se tornar eficiente.